Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39. Eu vou pegar do 39 em diante. Nós vamos fortalecer a nossa mensagem dentro desse texto e outro no Evangelho, ou na carta de Paulo aos Gálatas. Irmãos, muito se pergunta o que é ser um homem espiritual e ser um homem carnal. E eu digo para vocês, já começo dizendo que pulos e gritos, uivos, aplausos desenfreados, gestos rápidos, rodopios, não tem nada a ver com ser espiritual, nada a ver com ser espiritual. E também às vezes ser quieto, ser parado, ser de postura, não ter esses trejeitos, também não tem nada a ver com ser espiritual, não tem nada a ver. Então há sempre isso na balança. Os tradicionais, os pentecostais são conhecidos como o povo do reteté, da unção, e os tradicionais por serem aqueles irmãos que se posicionam e que permanecem em uma boa dicção, sem gestos, do jeito que iniciam um culto, terminam. Mas já os pentecostais são aqueles que gritam, que berram, que rodopeiam, que cortam de um lado para outro. E eu confesso aos irmãos que eu já fui ambos os cultos. Já participei de cultos tradicionais. Eu lembro de uma vez, no início da minha fé, que eu fui evangelizar uma cidade. Eu evangelizava uma cidade aqui na nossa região, chamada Estrela do Sul. E um dos que eu evangelizava um dia marcou comigo num sábado de nós fazemos uma reunião, depois íamos para o monte orar. E quando eu fui para lá no sábado, ele não pôde, houve outro compromisso. E então eu fui para uma determinada instituição, uma instituta na cidade, participar ali do culto até a vinda do ônibus para eu voltar para Monte Carmelo, porque eu ia passar a noite lá, ficar por lá, mas com o irmão não podendo ir, eu retornei à cidade. Então havia um ônibus que passava bem tarde, por volta de meia-noite na cidade, e eu fui numa instituta lá participar de um culto. E eu lembro que os homens estavam de um lado, as mulheres de outro, e um irmão lá na frente começou a falar algo, e eu, no meio dos irmãos, eu dei um glória a Deus, assim, daqueles bem reforçados, no início da minha conversão, praticamente, pouco mês de convertido, aquele jovem louco para falar de Jesus. E então, quando eu dei aquele glória a Deus, assim, bem servido, aqueles irmãos ficaram olhando para mim, as irmãs, e o pastor, depois que assumiu o microfone, ele disse, que ali eles não tinham tal costume, tal hábito, e eu vi que aquilo ele falou para mim, serviu para mim, e era uma denominação tida como pentecostal, mas um posicionamento tradicional. Então isso não qualifica que a pessoa é espiritual. Falar em línguas não qualifica que a pessoa é espiritual, porque muitos acreditam, os tradicionais, que até o diabo fala em línguas, e muitos pentecostais também acreditam que o diabo fala em línguas, e ele fala mesmo, ele conhece todas as línguas do mundo. Às vezes ele manifesta aqui numa pessoa e fala num dialeto zulu, um dialeto africano, e aí a pessoa aqui no Brasil, que só acostumado a falar, nós vai, nós foi, não entende, não sabe que é um dialeto africano, e acha que o bicho está falando em línguas. Tá, mas está falando uma língua estrangeira.
tem tudo isso, né? Foi um bicho que perambulou lá em terras estrangeiras, às vezes um satanás, um bicho um fétido, um bicho das trevas, um anjo caído que peregrinou lá pela Rússia, né? Pela Escandinávia, esses países aí, e de repente deu um pulo aqui no Brasil, né? E aí manifesta e fala num dialeto russo, a pessoa não entende e acha que está falando em línguas. Não, mas ele está falando em língua, mas numa língua estrangeira, num dialeto. Então é fácil desmistificar isso, certo? Porque o diabo ele não pode falar na língua do Espírito, porque para ele falar na linguagem do Espírito, o Espírito Santo tem que batizar ele. E isso não vai acontecer nunca, porque se o Espírito batizar Satanás, ele vai ser salvo. O Espírito Santo, pensa, o Espírito Santo batizando Satanás agora, e ele cheio do poder do Espírito falando em línguas estranhas. Chega ridículo. Então, é o conhecimento nas Escrituras. Então, quando você pega essas vertentes do tradicionalismo, do pentecostalismo, e há aqueles também que estão no meio, né? Do lado dos tradicionais, do lado dos pentecostais, e do lado aqueles que estão no meio, né? E aí você tem que conhecer toda a história, da onde surgiu, da onde veio. Então eu quero dizer que rodopiar, né, dar gritos e pulos, berrar, bater pé no chão, isso não é sinal de unção, tanto também como ficar. Então quando você vai para as Escrituras sagradas, as Escrituras nos mostram posicionamentos de pessoas cheias do Espírito, de pessoas com a unção do Espírito. A primeira delas é a mudança, uma mudança na vida dela. Tem que haver uma mudança. Por quê? Porque o Espírito Santo traz mudança, e isso é o que aconteceu na igreja primitiva, isso é o que aconteceu na vida dos santos da igreja primitiva. Havia mudança, havia transformação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Paulo, veio sobre Paulo, houve mudança na vida de Paulo. E aí você vai olhando a igreja, você vai lendo o enviar das cartas do apóstolo Paulo, você vê ele elogiando igrejas. E ele envia uma carta para a igreja de Corinto. Veja, a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons, em ministérios, no fluir, mas ele chama aqueles irmãos de carnais, irmãos que profetizavam, irmãos que falavam em variedades de línguas. Ali havia uma riqueza. Isso é uma máxima dentro da teologia dos homens, entende? Que havia uma riqueza de dons na igreja de Corintos, mas Paulo chama aqueles irmãos de carnais. Então, meu irmão, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Eles eram tão carnais, preste atenção nisso, irmãos, eles eram tão carnais, mas havia ali, no meio daquela igreja, uma família realmente devota a Deus, uma família assim, que era os da casa de Cloé. Veja, eles atravessam o oceano, pegam um navio, atravessam o oceano e vai se encontrar com Paulo e levar a Paulo. Eles não foram coaguetar, eles não foram ser X9, não, eles foram levar a Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, uma igreja que eles amavam. E eles levaram um relato dizendo: olha, Paulo, lá na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa assembleia, tem um filho lá dormindo com a madrasta, a mulher de seu pai. Paulo fica chocado com isso, e Paulo então agora manda uma carta para eles. Paulo envia uma carta para eles e fala: olha, eu fiquei sabendo e fui informado do que acontece no meio de vós, um pecado tal que não há nem no meio dos pagãos, aí eles aceitam isso, mas no meio de vocês estão aceitando, que é o filho dormir com a mulher do pai, e vocês não tomaram nenhuma atitude, estão sendo coniventes com o pecado dele. Veja, era uma igreja rica em dons e ministérios, em profetas, e aí vai. E Paulo então, ele dá todo o ajuizamento para aquele moço. Coloquem ele no meio de vós, leiam o que eu estou dizendo. E Paulo diz: eu entreguei ele a Satanás para ser morto no corpo, mas ser salvo no dia do Senhor. Então, irmãos,
que é ser carnal, o que é ser espiritual. Eu conversava hoje com a minha esposa pela manhã e antes de irmos almoçar na minha sogra, e eu falava essa questão do que eu vou ler agora, que o homem espiritual ele pensa nas coisas do alto, mas o carnal ele pensa nas coisas da terra. É simples de ver. O carnal ele pensa nas coisas terrenas, mas o espiritual ele pensa nas coisas dos céus, nas coisas do alto. E aqui nesse versículo que nós vamos ler, olha, é chocante isso, o que eu vou ler com os irmãos, mas o bandido na cruz, ele sendo crucificado também ao lado de Jesus, ele estava mais espiritual do que muitos dos dias de hoje. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 23, versículo 39, que diz assim em diante: um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém este homem não cometeu mal algum. Veja a cena, Jesus sendo crucificado ao lado de dois homens, de dois bandidos, e um insultava Jesus, mas o outro, em reconhecimento dos seus erros, ele dizia: olha, pois nem na hora da morte temes a Deus, pois este homem nada fez, este homem nada praticou, eu e você sim, por isso estamos aqui recebendo a punição dos nossos atos, dos nossos erros, mas este aí nada fez, este aí nada cometeu para estar na cruz, porque a crucificação era um método bárbaro adotado pelo domínio romano. A crucificação, ela nasceu de homens não das escrituras, porque na lei a execução era matar apedrejado. Você pode ler a areia, Torá, mas não a crucificação. A crucificação foi uma invenção, uma tortura criado por ímpios, homens que não temiam a Deus. Só que o Império Romano adotou para si esse método de tortura, que era a crucificação, e somente pessoas perigosas mesmos, eles eram crucificados. E naquele dia, junto com esses dois, o terceiro seria Barrabás, mas Barrabás foi livre e no seu lugar estava sendo Jesus crucificado. Eles soltaram Barrabás. Veja, a população conhecia Barrabás, eles sabiam quem era Barrabás, e então eles trocaram o cordeiro pelo bode. E agora na cruz do Calvário, à sua direita e à sua esquerda estão dois bandidos, dois ladrões. Um esbraguejava, no seu ato de justiça própria, ele dizia: desça-te da cruz, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós. Mas o outro, ele dizia: olha, nem mesmo estando sobre sentença, nós na verdade estamos sendo executados com justiça, pois recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém este homem não cometeu mal algum, porque aqueles homens ficaram presos por um tempo e eles nunca tiveram uma visita de Jesus aonde eles estavam. Jesus nunca foi aonde eles estavam, ficando preso como eles ficaram.
mas informações chegavam, informações vinham. Por quê? Porque Jesus, ele estava revolucionando Jerusalém. Jesus revolucionava ao redor, e as notícias corriam: olha, há um homem aqui levantando os mortos, curando os leprosos, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, fala aos mudos, curando os surdos, expulsando os demônios com autoridade. Há um homem diferente na cidade, há um homem revolucionando, há um homem transformando, há um homem mudando, fazendo milagres, multiplicações dos pães. Porque Jesus está resumindo o seu ministério, está na crucificação. As informações haviam chegado para esses bandidos, mas um está lá à direita e o outro à esquerda. Então, quando ele refuta o homem que estava à esquerda, o bandido da direita, no versículo 42, então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa declaração de Jesus, ela é muito forte. Ela é uma pancada numa doutrina existente durante séculos e séculos. Mas o que eu quero enfatizar é a espiritualidade do bandido na cruz. Porque os espirituais são aqueles que pensam nas coisas do céu, sabem que já não são mais desse mundo, que são peregrinos, são estrangeiros nessa terra, são viajantes, como os santos do antigo pacto, que foram justificados pela fé. Por quê, pastor Menezes? Porque eles creram no Messias, que ainda viria, no Filho de Deus. Foram justificados pela fé, crendo no Messias que viria. Porém nós, os santos do novo pacto, da nova aliança, somos justificados pela fé, olhando para Jesus, que já veio há 2000 anos atrás. Os lá de trás olharam para frente, nós olhamos para trás, na morte de Jesus, na cruz do Calvário, no seu brado, no seu tetelestai, que significa dívida paga. Quando ele bradou tetelestai, ele bradou para o Pai, ele liberou para o Pai: Pai, a dívida está paga. A dívida do Joaquim, a dívida do Mané, a dívida do Tião, a dívida do João, a dívida da Maria, da Luzia, a dívida de todos eles estão pagos, os que estão presentes e os que estão ainda por vir. Dívida paga. Ele pagou a nossa dívida, riscando de sobre nós todo o pecado. Isso está em Colossenses, Paulo escrevendo, dizendo que o Senhor expôs o diabo à vergonha, ao desprezo, à humilhação, quando foi para a cruz do Calvário, porque ele mesmo, ele riscou, ele anulou toda a dívida que nós tínhamos nas suas ordenanças contra o Pai. Por isso ele bradou: Pai, a dívida está paga. Ele pagou a dívida do pecado. Por isso o seu sangue foi derramado, tetelestai. Porque antes do tetelestai estávamos numa condição, todos na mesma condição, todos mortos espiritualmente. Mas ele brada tetelestai, e antes dele bradar, ele disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, a vida eterna, a própria vida de Deus em vocês, que traz mudança, que traz transformação. O marido que é adúltero, quando nasce de novo, ele deixa de adulterar, ele deixa a amante, ele deixa o pecado. Aquela que se prostitui, aquele que se prostitui, quando ele nasce de novo, ele deixa essas coisas para viver agora numa posição, porque na condição
era tetelestai, mas agora na nossa posição Ele ressuscita e nos coloca numa posição de mudança. Então nós nos tornamos espirituais, nós nos tornamos, porque o Espírito de Deus, seres vivos no Espírito, porque o Espírito de Deus agora passa a habitar em nós. E quando Ele passa a habitar em nós, isso aconteceu em Atos no capítulo 2, quando o Espírito desceu em Pentecostes e batizou 120 irmãos, formando eles num só corpo. E é isso que o Espírito Santo tem feito quando Ele dá a vida. Eles nos unem num só corpo. Por isso as institutas não são a igreja de Cristo. As institutas, as denominações, as placas são dos homens, identidades dos homens, mas não são a igreja de Cristo. Então o ladrão na cruz, ele reconhece, mesmo para o amigo bandido dizendo: olha, nós estamos aqui recebendo o pagamento pelas nossas ações. Ele percebeu, ele viu, ele ali na cruz percebeu as coisas erradas que ele cometera na lei dos homens. Mas então ele olha para Jesus. Tinha ouvido falar de Jesus, porque naquela época, naqueles 3 anos, só se falava de Jesus, 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 Jesus. E por que ele está melhor do que muitos hoje, numa condição de espiritual? Porque ele entendeu que Jesus não veio para o carnal, ele veio para o ser espiritual, para dar vida. Que não podia aquele homem estar fazendo o que estava fazendo se ele não tivesse um reino. E ele acreditou na mensagem de Jesus. Então na cruz do Calvário, ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As pessoas acham que arrependimento, que no grego é metanoia, mudança de mente, porque assim foram o que as institutas criaram e registraram. Não, a pessoa tem que vir na frente, gritar e confessar o seu pecado. Arrependimento é metanoia no grego, é mudança de mente. Quando a pessoa muda aqui, quando ela deixa o errado e passa a fazer o certo. Então aquele homem agora está reconhecendo na cruz do Calvário que ele errou, que ele falhou diante da sociedade. Mas ali estava um homem que tinha um reino à disposição. Uau! Ele reconhece agora que diante dele está um homem sendo crucificado, porque ele tem um reino, porque a mensagem se iniciou por João Batista e se estendeu por ele. João Batista apareceu pregando no deserto da Judeia: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Quando João Batista batiza Jesus ali, o Espírito Santo desce sobre ele. Jesus vai para o deserto, depois Jesus volta, Jesus continua a mensagem, porque João Batista é preso e degolado. E Jesus continua: é chegado até vós o reino dos céus, é chegado até vós o reino. Aquele homem ali no calabouço, aquele homem na prisão, deva ter meditado nessa mensagem, porque ele ouvira falar dela. Agora ele está diante de um homem que tem uma promessa de um reino, que tem promessas de um reino. Talvez foi um homem que desviou-se da lei, porque todo judeu, ele derivava na lei desde menino, ele era levado para a escola, porque ele tinha que passar por algumas orientações judaicas, por um tradicionalismo judaico. Com certeza ele ouvira falar do rei que viria, e agora ele está ali diante de Jesus, o rei dele, não o Senhor, mas o seu rei, porque Jesus ele veio fazendo uma proposta de um reino, trazendo ensinamentos de um reino.
E um dia questionaram sobre o seu reino, ele diz: olha, o meu reino, ele não é visível, ele é invisível, ele está dentro de vós. Por quê? Porque é um reino espiritual, é um reino dos nascidos de novo, é um reino do Espírito, do governo do Espírito. Então aquele homem está na cruz diante dele, e diante de tudo isso, aquele homem reconhecendo que estava diante de um rei, porque ele aderiu às propostas dele, e que as propostas dele não eram carnal, não eram para se viver bem na terra, porque em muitas propostas de Jesus ele disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e morra. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aqueles que crerem em mim, ainda que morram, viverão eternamente. Ensinos como esse, falas como essas, permearam o coração desse bandido, e agora está lá ele diante da oportunidade, diante da luz, no dia da sua crucificação, no dia do seu dia fatídico. E ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ao passo que Jesus olha para ele e diz: hoje, não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, hoje você estará comigo no paraíso. E aí eu abro um leque e olho para isso e me pergunto em qual instituto que esse homem participou, de qual reunião ele participou, quantos evangelismos ele presenciou de Jesus. Nenhum, mas as informações chegavam até ele, e algo foi mexendo no seu espírito caído, no seu espírito morto. Mas quando a luz, aquilo que os pastores falaram, ouviram dos anjos, uma luz brilhou sobre vós. O que disse João: no princípio era o verbo se fez carne, e o verbo era luz, e a luz veio habitar no meio dos homens. E agora está aquele homem mais espiritual do que os dos dias atuais, um homem com a visão de reino, um homem com a visão de um novo lugar. E Jesus disse: eu sou a porta desse lugar. Uau! Eu sou o caminho para esse lugar, eu sou a porta desse lugar. Quem não entrar por mim, quem não passar por mim, não encontrará pastagem. Mas aquele que entrar, que passar por mim, porque eu sou a porta, está no Evangelho de João, capítulo 10. Ele entrará e sairá e encontrará passagens, porque ele é a porta. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é o que os povos querem. Os ensinos estão permeados de vontades próprias, de sonhos, que Deus realiza os seus sonhos. Morra com os teus sonhos, que os seus sonhos morram, que você morra com eles, mas que prevaleçam os planos de Deus. Até porque Deus não sonha, Deus não sonha, Deus revela em sonhos propósitos, planos, porque foi assim com Jacó, foi assim com José, quando deu a José 2 sonhos, e ele viu primeiro 11 feixes de lenha, 10 vindo até o dele e se dobrando. Mais adiante um pouco ele sonha com o sol, a lua, e agora 11 estrelas se curvando diante da dele. Não eram mais 10, eram 11. O Senhor deu o sonho até de um irmão que ele teria, que era Benjamim, mas ele não entendeu. Mas o Senhor estava revelando os seus propósitos. Quando José é preso, quando José é vendido para o Egito, no final de toda a história, José tipifica Cristo. José tipifica Cristo, é uma figura de Cristo. Quando os irmãos vêm buscando comida, ele está lá no Egito com toda a indumentária do Egito, com todas
a fisionomia egípcia, e os seus irmãos não reconhecem, mas ele reconhece os seus irmãos. Meus queridos, e quando ele se revela aos seus irmãos, os seus irmãos ficam com medo, porque agora ele era o segundo maior em autoridade naquela época. Eles temeram, e José disse a eles: não, vocês não erraram, está dentro do propósito, está dentro do plano. O Senhor me mandou adiante, o Senhor guardou a nossa casa, porque Ele é a porta. Então os espirituais entendem isso, essas verdades. Eles pouco se preocupam com a morte, com morrer. Quando você estuda sobre a história dos santos apóstolos morrendo, nos dias atuais ouvimos de homens nos países perseguidos, da janela 040, de filhos, de irmãos vendo seus filhos serem decapitados, serem enforcados, serem queimados, e eles gritarem: não negue o nosso Jesus. Crescemos ouvindo histórias assim de pregadores. Eu me recordo de um chamado Josué Irion, quando nós recebemos uma fita desse homem. Ele foi missionário da Jocum, esteve na Rússia, em outros países, e ele contando então as suas viagens missionárias nos países aonde os cristãos foram perseguidos por causa do comunismo, por causa do ateísmo, ou por causa mesmo até de outro Deus. Nós nos apaixonamos por aquele homem chamado Josué Irion, e as suas histórias de irmãos sendo perseguidos, de irmãos sendo decapitados. Quando ele foi pregar na Rússia, ele foi receber um convite para ministrar num congresso na Rússia, e ele chegou lá, estava sentado no lugar, na espera, lá no auditório, e chegou um grupo de homens com óculos escuros e com luvas nas mãos, e se assentou para ouvi-lo, um grupo grande. E aí ele vai e pergunta para o seu intérprete quem eram aqueles homens, e então o intérprete disse a ele: olha, que lá são homens que tiveram as suas unhas arrancadas e os seus olhos arrancados por não negarem a sua fé em Jesus. E ele olhou para aqueles homens e olhou para Deus e falou: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho para passar para esses homens? O que eu tenho para ensinar para esses homens que tiveram as unhas arrancadas e os olhos e não negaram o Senhor como seu Salvador? São homens espirituais, não homens terrenos. Os santos do antigo pacto, o autor aos Hebreus dá testemunho deles. Foram homens, ali também tiveram mulheres que tiveram seus maridos mortos ao fio das espadas, queimados, mas eles eram homens que olhavam para a promessa, olhavam para os céus, porque sabia que havia uma nova pátria, uma pátria celestial, não uma pátria terrena. Mas a cristandade de hoje procura o melhor nessa terra, e o melhor não virá porque alguém está pregando. Não, se você der o dízimo, se você fizer o sacrifício, se você der isso ou aquilo, se você fizer um voto, Deus vai te dar o melhor. Satanás conseguiu ludibriar aquilo que ele falou para Jesus. Ele permeou a cristandade e conseguiu implantar esse sistema que tirou a visão da glória, a visão dele, o olhar para ele, a visão do alvo, que é a Jerusalém celestial. Isso está expresso na cristandade de hoje, na igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus,
conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque eras morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Veja isso, a Laodiceia é a nossa época. Veja o que eles estão dizendo: olha, eu sou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Porque é isso. Quando Pedro e João, os líderes da igreja primitiva, estavam indo ao templo, entrando pela porta formosa, eis que ali estava um paralítico, sempre era colocado. Ele pede a Pedro e João: ei, me dê uma esmola, me dê uma prata. Então eles, olhando para aquele homem, disse: olha, nós não temos ouro e nem prata. Vejam, 2 pastores, uma igreja com 5.000 membros, porque era 3.000 no dia de Pentecostes, e eles disseram, depois mais 2.000, eles disseram para aquele paralítico: não temos ouro e nem prata. Olha, gente, uma igreja com 5.000 membros, eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, no nome de Jesus, levanta e anda. No nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem então saltou, levantou, pegou o seu leito, jogou a sua capa e começou a glorificar a Deus. Eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham o poder de Deus na vida deles. E hoje nós vemos um dispêndio dos prédios e mais prédios, das construções magníficas, dos templos faraônicos, e eles estão dizendo: eu estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. É comum você ver na internet homens se levantando e denunciando os falsos apóstolos, os falsos profetas, denunciando a falsa teologia da prosperidade e denunciando isso e mais aquilo. Homens que estão no campo passando necessidade, enquanto que os seus líderes dormem em mansões e seus iates em fazendas. Então nós estamos vivendo a época de Laodiceia. Olha, estão dizendo: olha, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. E aí o Senhor diz para ele: contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Por quê? Porque eles são carnais, eles olham para o terreno, não para o espiritual. Eles não são ricos das coisas do Espírito. Eu acabei de ver agora um vídeo dos congressos de Camboriú, dos Gideões, aonde eles estão pregando, termina o evento, e um pastor sai de um canto e atravessa lá o seu auditório e começa a agredir o outro, e as câmeras estão filmando. Não estou acusando o congresso, mas sim quem está lá. Por quê? Porque são carnais, homens que correm atrás dos títulos, dos benefícios. Um dia perguntaram para mim sobre a minha carteira de pastor, me questionaram se eu tinha carteira de pastor, e eu falei: rapaz, eu não tenho não, eu pus fogo nela. Foi isso que eu fiz, eu pus fogo na minha carteirinha de pastor. Porque não é a minha carteirinha é coisa das institutas, mas é a unção que prevalece do alto. É a unção que eu recebi dele e ela permanece em mim. 1 João 2,27, a unção que recebeste deles permanece em você e ela vos ensina todas as coisas. Então Jesus está dizendo para esse: contudo não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Por quê? Porque ele perdeu a visão do espiritual e está vivendo agora no terrenal, e assim é, carnal e espiritual. E eu vou resumir agora com Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5, onde Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, os da lei não compreendem esse versículo, e diz que nós que pregamos graça, pregamos liberdade para pecar, que temos liberdade para pecar.
Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá. E ele está falando da lei, o jugo de escravidão da lei, daquilo que é imposto. Mas eu quero caminhar no versículo 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Então ele nos orienta a vivermos pelo Espírito. Portanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, do modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Vejam que são as obras da carne. São imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez. E ele está escrevendo isso aqui, é uma carta à igreja. E ele diz mais: orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Olha isso, isso é ser carnal. Olha as práticas, estão tudo práticas de um caráter, de um comportamento no espírito, de uma pessoa nascida de novo. Ele não está falando que é gritos, que é puros e que é rodopios. Não. Aí agora ele vai falar daqueles que, contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são isso. No versículo 22 ele diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Olha isso, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu te pergunto, não está atual isso aqui? Não está atual? Ai, meu irmão. Carnal espiritual. O bandido na cruz estava mais espiritual, porque o espiritual, ele olha as coisas dos céus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: se há louvor nisso pensai nas coisas do alto. Você não vê os crentes pensando na volta de Cristo, no arrebatamento. Não tem entendimento, não tem o conhecimento. Por mais que nós temos falado aqui, nós temos ensinado aqui sobre essas verdades, sobre a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. A primeira ressurreição se divide em 3 fases. A primeira foi Cristo, a segunda será a igreja. Os que estão no lugar intermediário, que é o paraíso, eles ressuscitarão primeiro. E a terceira fase se dará com os mortos na grande tribulação. E aí sim vem o fechamento da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição será para o juízo eterno. Não tem entendimento sobre o juízo divino, sobre o tribunal de Cristo, o que a igreja vai passar, a grande tribulação que vai enfrentar. E nós temos trazido esses ensinos e essas verdades, porque nós procuramos ser homens lá do alto. Vivemos aqui, vivemos sim, mas os espirituais, eles não lutam para ter as coisas terrenas, eles não se apegam, o que vier é lucro. Glória a Deus, aleluia. Não temem a morte, não ficam preocupados com morrer, não ficam, porque essa é uma verdade. Para aqueles que servem a Cristo, ou morreremos ou seremos arrebatados. Uns morrerão e outros serão arrebatados. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. O bandido na cruz estava mais espiritual do que uma cristandade atual que nós vivemos, que corre atrás de ouro e de prata, que corre atrás do benefício, que corre atrás da casa própria, que corre atrás do carro novo, que corre atrás
do melhor emprego, que corre atrás das promessas de que Deus vai fazer, de que Deus vai fazer, de que Deus faz isso, de que Deus faz aquilo, mas na verdade não conhece a verdade. Deus é absoluto, Deus não é o nosso empregado, Deus não é o nosso serviçal, nós é que somos servo dele, nós é que damos louvor a ele, nós é que damos glória a ele, nós é que adoramos ele, porque ele nos deu a salvação, ele nos providenciou a salvação. Na lei era o homem fazendo e se deu mal, e nos dias atuais todos os que tentam fazer se dão mal, mas por isso ele providenciou a graça, o favor imerecido, porque na nova aliança é ele fazendo, ele é quem faz tudo, e ele já fez. Olha, eu não corro atrás de Jesus, eu não ando atrás de Jesus, eu não me sacrifico para ser abençoado, eu não dou para ser abençoado, eu dou porque eu sou abençoado, porque em Cristo Jesus eu já sou. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso é a nossa posição diante dele. E por ele eu sou filho, me tornei herdeiro das promessas, aleluias. Por causa de Jesus Cristo eu tenho nome, por causa de Jesus Cristo eu tenho posição, por causa de Jesus o meu pecado foi perdoado, por causa da palavra os meus pecados são lavados, e eu sou santificado constantemente, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meu querido, e você desconhece o que nós pregamos sobre a graça, porque te falaram que a graça que nós pecamos é libertinagem para pecar. Não, querido, a graça sugere responsabilidade, e é isso que nós passamos aqui, responsabilidade. Porque nós não colocamos um microchip na sua cabeça, nós não colocamos um chip ou injetamos ele em você. Porque hoje você é guiado pelo Espírito, você anda na sua responsabilidade, você sabe o domínio do Espírito, o governo do Espírito, a mansidão do Espírito, a longanimidade do Espírito, a bondade do Espírito, a fidelidade do Espírito. E é isso que nós fazemos quando ofertamos, quando damos, quando oramos. Não oramos porque alguém manda, oramos porque sentimos o prazer em orar, em ser fiel ao Senhor. O homem carnal e o espiritual, o bandido na cruz foi para o paraíso porque ele olhava para o reino, ele creu na existência do reino. Os de hoje não sabem nem para onde vão, porque buscam as coisas carnais. E eu quero orar por você.